olhando ainda o cenário internacional, bom, parece que as coisas vão... a reação da liderança do Irã, dado o ataque de Israel na madrugada do último sábado, parece que aquela ideia de uma retaliação imediata, pelo menos aparentemente, está fria. Mas quem sabe bem disso para explicar para a gente é o reitor da FMU, professor Manuel Furriela. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço o convite. E aí, professor, a situação vai ficar no 1 a 1, como aparentemente mostra? Tomara que fique. Né? Obviamente, a gente não acha que devam acontecer esses atos de hostilidade. Morreram, no mínimo, 4 iranianos nessa operação militar de Israel, mas o ponto é evitar o pior. O que nós temos aí? Desde 1979, Irã e Israel eles têm uma grande hostilidade, desde que no governo iraniano subiram os ayatolás, houve aquela mudança de governo derrubando um monarca que era pró-ocidente, o Reza Pahlavi. Desde lá o Irã tem atos de hostilidade contra os Estados Unidos, contra o Ocidente, incluindo Israel. Mas ataques diretos entre Israel e Irã, eles não aconteciam. Porque o que o Irã fazia? Ele armava, assim como ele arma, grupos terroristas próximos a Israel para atacá-lo. O Hezbollah é o maior deles, o Hamas, como a gente sabe, também é um desses grupos, mas ataques diretos eles começaram este ano, a partir do momento que um tentou revidar ao outro diretamente os ataques. O que a gente tem agora nas últimas semanas é que a hostilidade aumentou. Esses ataques israelenses ao Irã, diretamente ao território iraniano, algo inédito, como eu mencionei, pelo menos em anos anteriores, ele foi em larga escala. E se também for em larga escala a resposta do Irã, nós temos o risco de se escalonar, fazendo com que haja uma guerra diretamente entre os dois. Aí sim, nós teríamos um grande conflito internacional, já que o Irã, mesmo estando com as suas tropas e seus equipamentos desatualizados, ele é uma potência regional militar, ele tem um grande contingente, ele tem recursos, e Israel, mesmo estando muito atualizado com equipamentos modernos, tem um contingente pequeno, é um país menor, e aí apoiaria-se nos Estados Unidos, que teriam que ingressar diretamente num conflito de larga escala. Então, por esses fatores, a gente imagina o que tem que ser evitado, uma guerra diretamente em larga escala entre Israel e Irã, sob pena de a gente ter um grande conflito, com uma grande quantidade de perdas humanas, e o que faria também com que atores ou potências externas também se envolvessem, Rússia talvez, com certeza Estados Unidos. Professor Furriela, essa tensão então entre Israel de um lado e o Irã do outro lado, ela esfriou também aquela aproximação diplomática que estava ocorrendo entre Israel e a Arábia Saudita? Não tem esse efeito, porque eles são países opostos. Como o Irã, inclusive, né, para informar um pouco aqui aos ouvintes, ele não é um país árabe, ao contrário do que muitos acham, apesar que essa imagem também já foi se desfazendo, as pessoas se informaram um pouco melhor, ele é um país persa. Então você tem um grupo populacional, um grupo étnico diverso da maior parte dos outros estados lá da Península Arábica, como por exemplo da Arábia Saudita. Então é outro povo. Além disso, apesar das religiões elas serem compartilhadas por a maior parte dos estados, a religião, né, a maior parte é islâmico, eles seguem correntes diferentes também. Então eles não são aliados. E historicamente, como a Arábia Saudita é um dos maiores países da região, e também o Irã, eles, na verdade, eles são rivais. Não a ponto de terem hostilidades diretas, mas eles são rivais. No passado, todos eram contra Israel, inclusive a Arábia Saudita, mas nos últimos anos, como você mesmo pontuou, Israel começou a organizar uma agenda para se realinhar com árabes, inclusive com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e etc., né? Então, por conta tanto desses países quererem mudar um pouco a sua matriz econômica para não depender tanto de petróleo, como de Israel tentando diminuir as hostilidades regionais. Mas nenhum desses fatores faz com que qualquer conflito com o Irã interfira. Então, eles não têm alinhamento
Então, o conflito com o Irã não traz esse tipo de problema. Traz, sim, uma continuidade dos problemas com os palestinos, porque é uma causa, a causa dos palestinos é uma causa que é considerada importante para todos da região, mesmo esses que estão se reaproximando de Israel. Agora, o Irã não, ele não tem o efeito, né, de gerar qualquer tipo de hostilidade ou revogar acordos, ou fazer com que eles não prossigam em relação a países árabes, principalmente a Arábia Saudita. Professor, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado ao professor Manuel Furriela, que é professor e reitor da FMU, conversando conosco. Está aí, portanto, para a gente poder... Vamos esperar, né, que haja, como ele disse, ou não haja um aumento na escala de ataques e de represálias entre o Irã de um lado e Israel do outro. São 8h39, nós temos para você também outras notícias da cidade.